Então, gente, tudo bem? Todo mundo em casa, cuidando dos seus, cuidando de si. 17 de abril de 2020. Essa data para o Brasil é uma data muito marcante. Pelo menos dois episódios que, sem dúvida nenhuma, mancham a nossa história enquanto república, enquanto nação. 4 anos atrás, 17 de abril de 2016, a Câmara dos Deputados teve uma sessão num domingo, no fim de semana, no qual foram cancelados todos os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Uma sessão da Câmara num domingo que teve transmissão ao vivo de todas as televisões, quando normalmente só a TV Câmara que faz isso. Mas todas as televisões transmitiram o dia inteiro o espetáculo grotesco que culminou na abertura do processo de impeachment da presidenta Dilma. Um golpe midiático parlamentar que se consumou em agosto do mesmo ano, 31 de agosto. 367 votos a favor do impeachment, numa sessão que durou várias horas, nem lembro agora exatamente, mas começou de manhã, foi até a noite. Eu estava no plenário da Câmara, eu como jornalista da equipe do PT na Câmara, estava fazendo uma cobertura de dentro do plenário. Eu vi cada coisa que um dia posso sentar para contar para vocês, mas não tenho nem coragem de republicar, de comentar aqui. E muitos anos antes, em 1996, exatamente 20 anos antes do golpe parlamentar contra Dilma, o Brasil teve o massacre de Eldorado dos Carajás. 19 pessoas assassinadas e, enfim, uma coisa absolutamente terrível, um massacre da Polícia Militar do Estado, governado pelo PSDB. E, enfim, 17 de abril, que data triste para o nosso Brasil. E curioso, por falar de ciclos, né? Estou falando dessa data de hoje aqui, 17 de abril, o que é que ela significou para o Brasil nas últimas 2 décadas aí, nos últimos períodos históricos mais recentes nossos. Lembrando que o golpe contra Dilma abriu uma avenida perfeita para garantir a eleição de Jair Bolsonaro em outubro de 2018. 29 anos antes da eleição de Bolsonaro, um psicopata, um sociopata absolutamente sem nenhuma condição de presidir o Brasil, de ser representante da nação do Brasil, muito menos comandante da nossa nação. 29 anos antes da eleição do Bolsonaro, a gente teve a eleição de Fernando Collor de Mello. Tal qual Bolsonaro, um moralista sem moral, que foi içado à condição de presidente graças à campanha dos meios de comunicação, sobretudo Rede Globo e Revista Veja à frente. Os mesmos veículos que comandaram, estavam na linha de frente do golpe contra Dilma. E o curioso é que 29 anos antes, a gente teve no Brasil, em 1960, a eleição do Jânio Quadros. Outro moralista sem moral, fazia uma campanha bem ao gosto da classe média de São Paulo, que era o extrato que ele de fato representava e, na verdade, submetido aos interesses da elite de São Paulo, da elite da burguesia nacional. E história de ciclos, né? 1960, 1989, 2018. Triste Brasil. Triste a gente poder ver essa história se repetindo, sempre com pactos por cima, pactos feitos pela elite política e econômica do país, e pactos que se repetem de tempos em tempos. Não só eu falei desses 3, são pactos eleitorais, mas ao longo da história, desde que a gente se tornou nação, a própria independência do Brasil,
em 1822, foi uma independência que não foi conquistada pelo povo, foi uma independência que simplesmente foi um pacto das elites portuguesas com a burguesia nacional brasileira para tornar o Brasil nação, se livrar do domínio colonial português, né? Do Império. Mas enfim, é isso. Não podia deixar de registrar 17 de abril. Triste 17 de abril.